assunto do bate-papo online de hoje é sobre professores, aliás, professores cansados, professores esgotados, né? Inteligência artificial e também aí uma escala de suporte como caminhos para melhorar a aprendizagem. A gente está recebendo aqui o doutor em Ciências Sociais, Tiago Gomes. Doutor Tiago, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Prazer também é todo nosso, doutor Tiago. Então, sobrecarga de trabalho principal, né, uma das principais causas aí de esgotamento dos docentes no Brasil. A situação está assim, doutor? É verdade. Nós estamos em um momento onde nós precisamos olhar para o professor e olhar com muito cuidado para que ele desenvolva bem a sua professoralidade, né? É, nas semanas anteriores saiu um estudo da OCDE falando que o professor ele utiliza quase 20% da carga horária da sua aula para trabalhar questões disciplinares. E esse dado ele é bem alarmante. Nós precisamos ajudar os nossos professores a utilizarem, né, ferramentas e metodologias que facilitem essa aprendizagem ser mais significativa. Pois bem, doutor, a gente está falando de professores da rede pública, professores da rede privada, professores do ensino fundamental. Que professores que a gente está falando exatamente, doutor? Nós estamos falando dos professores principalmente da educação básica, o fundamental e o ensino médio, né? Onde os alunos estão desenvolvendo o seu repertório social e estão imersos a diversos contextos sociais e regionais, onde o professor ele precisa saber lidar, né, com essas diferenças dentro da sala de aula. Então, a gente está falando de todo esse universo educacional. Perfeito, né? Que é um desafio, né? Mas aí a gente está falando agora sobre a época deles aí, né? O doutor Tiago e o Cláudio ali estão falando sobre o momento atual, mas sempre foi desafiador. Só que agora a gente tem outras questões importantes aí, como por exemplo, se discute, nem deveria se discutir, mas a presença do telefone celular dentro da sala de aula, a questão também da hierarquia, né? Hoje em dia se discute muito, o professor não pode falar mais nada, o professor não pode repreender, não pode... No meu tempo era bem diferente, né? Então tem situações que realmente são desafiadoras nesse momento aí para um professor, né, doutor Tiago? É verdade. Essa relação de professor e aluno, ela revela que existem alguns ruídos, né, nessa relação. Revela para o professor aquela sensação de solidão na condução da sala de aula e eu penso que a disciplina ela não está ligada apenas a uma questão comportamental, mas às vezes isso está ligado também a algumas questões que podem estar levando esse aluno a ter esse comportamento inadequado na sala de aula. Isso talvez é um sinal que está faltando pertencimento do aluno, está faltando, talvez na aula do professor, está faltando sentido, talvez esteja faltando referência do aluno para o aluno dentro dessa sala de aula. A aprendizagem, ela ser mais ativa, é interessante porque a gente está inseridos, né, em um cenário onde todas as coisas estão sofrendo alterações. E nós, enquanto docentes, a gente não pode se esquecer que a sala de aula ela também precisa passar por uma transformação. E assim, a solução não é apenas culpar o aluno por ele não estar se comportando dentro da sala de aula, mas é avaliar como que está funcionando o nosso processo de ensino e aprendizagem. Um fato nós temos os alunos que precisam ensinar. E como que está a formação e o suporte desses profissionais dentro da sala de aula? Será que nós estamos tendo um apoio psicopedagógico? Será que está havendo formação para esse docente? Será que esse docente tem formação sobre o uso de novas tecnologias para ele implantar dentro da sala de aula, para a sala de aula ficar mais interativa?
Será que o professor está como centro da sala de aula, como se fosse um palestrante, ou ele está sendo de fato um professor? Porque o papel do professor é fazer a mediação pedagógica e não trazer determinismo sobre o que é o futuro desses estudantes, né? Então, eu acho que cabe uma reflexão para a gente compreender o cenário em que esse aluno está inserido dentro dessa sala de aula e quais mudanças significativas a gente está precisando implementar para que ele se sinta mais pertencente daquele projeto. E o aluno ele precisa entender, quando ele entra na sala de aula, qual é o projeto final que ele vai receber. E isso tem que estar ligado ao futuro dele, à vida pessoal dele, aonde isso será aplicado no meu futuro. Aí essa aula vai ser muito mais atrativa, esse professor vai receber muito mais significado por ele estar ministrando ali para aqueles alunos, e o futuro desses alunos com certeza será impactado, né, com a presença daquele professor. Sensacional, doutor Tiago, sensacional. E a gente tem aí na questão da tecnologia, eu estava vendo aqui, o uso talvez da inteligência, a famosa inteligência artificial aí nesse processo de modernizar a sala de aula? Sim, nós não podemos negar que a inteligência artificial ela vai favorecer a sala de aula, vai favorecer a aprendizagem dos estudantes. É lógico que nós precisamos fazer a integração da tecnologia de maneira muito responsável. Hoje nós temos até a legislação que proíbe o acesso a dispositivos móveis à sala de aula, mas eu acho que não entra nessa discussão o assunto da tecnologia, porque nesse quesito cabe sim investimento tanto das famílias quanto da escola para que esse aluno ele tenha acesso às ferramentas. Hoje nós enquanto gestores, né, escolares e de universidades, a gente precisa compreender o nosso papel de trazer acesso a essas ferramentas. Eu comecei a fazer um projeto no Brasil nesses últimos meses e eu comecei a fazer importação de robôs humanoides e quadrúpedes Opa! para uma de nossas escolas. E quando a gente começou a fazer, nós fomos a escola pioneira no Brasil com acesso a essas duas ferramentas, né? E quando nós tivemos a primeira reunião com as famílias para falar sobre o projeto, o pessoal ficou tudo muito assustado, né? Mas como assim? O meu filho agora vai interagir com robô? Vocês vão substituir os professores por robôs? O que que vocês estão fazendo? Porque é um cenário novo, a população ainda não foi preparada para esse universo. E se tem um ambiente que ele pode iniciar os projetos e ele tem essa capacidade de transformação, é a escola. O problema é que muitas escolas elas são as últimas a implementarem as melhores práticas. Tudo acontece no mundo ao redor e no final ela só fica contando história. E a vida de uma escola ela precisa ser ativa, né? Nós precisamos estar à frente do nosso tempo para inserir esse alunado nesse futuro. A cabeça da escola tem que estar vivendo 20 anos à frente. Eu estou falando de profissões do futuro, aonde o meu aluno ele vai ser inserido. Eu digo como empresário, como servidor, como ator social, aonde ele será inserido. Eu preciso preparar esse garoto para esse futuro. Então, enxergar o que ninguém enxergou, esse é o papel da escola. E preparar esses alunos para enxergarem também aquilo que talvez o restante das pessoas não estejam enxergando ainda. Então, a escola precisa estar um pouco à frente, sabe? Desse olhar da tecnologia, e a gente tem que olhar, falo novamente, com muita responsabilidade, mas a gente não pode negar e limitar o acesso do aluno, simplesmente porque talvez nós não temos ainda o preparo para entender como funciona aquela tecnologia. Nós estamos em um cenário hoje onde o aluno, às vezes, ele sabe muito mais coisas do que alguns profissionais. E a sala de aula ela é isso. Não significa que o professor ele é o único detentor do conhecimento. Seria eu um ignorante falar que eu não sento em uma sala de aula e falar que eu não aprendo nada com o meu aluno. Todas as vezes que eu paro e eu sento com os meus alunos, eu aprendo muita coisa nova, porque eles estão à frente do nosso tempo, né? Não vou pegar a minha idade com 40 anos, um garoto de 16 achando que eu entendo mais de tecnologia do que ele.
ele está inserido em outra realidade, né? São nativos digitais. E a escola precisa muito dialogar com esses alunos e colocar eles como protagonistas também de projetos. Eu acho que a gente precisa mudar, sabe, essa lógica de educação. Muito bem, doutor Tiago, professor, muito obrigado aí, viu, por conversar com a gente. Olha, gostei muito e a gente vai conversando aí para modernizar, né, e dar esse apoio, discutir também o apoio aos professores aí, né, desde do próprio corpo docente, mas também dos alunos, da família, das famílias, né, ajudar com a inteligência artificial, com as tecnologias, enfim, melhorar a vida do ensino como um todo no país. Obrigado, viu, doutor Tiago? Foi um prazer estar com vocês. Valeu, um abraço, até a próxima. Ah, por Um favor, doutor abraço. Tiago, redes sociais, por favor, aí o pessoal está perguntando aqui. Ah, legal. É th.gomes.br. Ou então você vai me encontrar como TH Gomes. TH Gomes, no Instagram. No Instagram. Maravilha. Obrigado, viu, professor? Obrigado Um mesmo. prazer, amigo. Um abraço. Ótimo dia para vocês. Valeu, igualmente. Tchau, tchau.